Uma grande armadilha ocorreu no Bitcoin nas criptomoedas hoje, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin que bateu o alvo daquele topo duplo que a gente tinha falado aqui no canal ontem. Vou também atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Meus amigos, hoje o mercado americano está subindo forte após algumas notícias que tivemos aí extremamente importantes e que também impactam o mercado de criptomoedas no longo prazo. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado, atualizar aí o que a gente está vendo para as altcoins. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram para ficar por dentro das novidades. E se você ainda não tem conta na corretora Prime XBT, aí embaixo vai ter o link para você criar conta. Esse link te dá aí 20% de bônus nos depósitos, dependendo de como você depositar, tá? Depois vou deixar os detalhes aí. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo aí nessa super quarta-feira, dia de Fed, dia de um monte de coisa acontecendo no mesmo dia. E, meus queridos, ontem a gente tinha falado aqui que o que dava para ver no gráfico de uma hora do Bitcoin era um topo duplo. Então, um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. No caso, aquela tendência que iniciou quando o Bitcoin estava lá no 64, ele fez um movimento de alta, fez o topo duplo e virou para baixa, né? Quando a gente faz uma projeção aqui do alvo desse topo duplo que o Bitcoin fez, o alvo está ali na região dos 64.500 dólares aproximadamente. Tá? E o Bitcoin nessa quarta-feira bateu ali nos 64.500 ali, agora há pouco, tá? Algumas horas atrás aí o Bitcoin encostou ali nos 64.500 e, na minha visão, o alvo desse topo duplo aqui foi alcançado, tá? Para mim, essa tendencinha de alta ela já foi revertida para uma tendência de baixa. Só que, pessoal, isso aí é curtíssimo prazo, né? A gente tem que ver aqui os prazos um pouco maiores, tá? Quando a gente vai aqui, por exemplo, a gente dá um zoom out no gráfico para ver o que está acontecendo, qual que é a tendência do Bitcoin, traça uma linha de tendência, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? O Bitcoin parece estar em uma situação em que ele está rompendo a linha de tendência de alta que se iniciou lá por volta do dia 5 de julho, quando o Bitcoin estava lá nos 53 mil e poucos dólares. E quando você rompe uma linha de tendência de alta, muitas vezes significa que você está iniciando uma tendência de baixa. Pode ser uma tendência lateral também? Pode, tá? Mas olhem isso daqui, tá? A gente rompeu, depois a gente voltou na linha para fazer o pullback, rompemos a cabeça do pivô, então confirmamos esse pullback. Para mim, o Bitcoin entrou em uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá? Por curtíssimo prazo, eu me refiro a questão aí de dias, talvez semanas, tá? Então, a gente pode sim ver o Bitcoin se desvalorizando nos próximos dias aí, dependendo do que acontecer, tá? E hoje foi um dia até estranho para muita gente, né? Porque hoje o mercado americano estava subindo muito forte, mas muito forte mesmo, enquanto que o Bitcoin e as criptomoedas hoje estão tendo uma performance ruim, né? O SP500, galera, ele chegou a subir mais de 2% só nessa quarta-feira, tá? Que é uma subida muito forte. Ele fechou o dia aí com aproximadamente 1,5%, tá? O mercado estava com muita expectativa aí para as falas do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Vou falar disso, inclusive. Hoje foi um dia de muitos eventos importantes, né? A gente começou ali na parte da manhã com o dado de variação de empregos privados, ADP, lá dos Estados Unidos, relativo ao mês de julho, e a expectativa era a criação de 147 mil novas vagas de emprego e vieram 122 mil, tá? Ou seja, foram criados menos empregos do que o mercado estava esperando. Isso mostra que o mercado de trabalho dos Estados Unidos pode ter enfraquecido em julho. Mercado de trabalho, julho, tá? Se o mercado de trabalho dos Estados Unidos andou enfraquecendo em julho, talvez seja sinal de que a economia dos Estados Unidos já não está indo tão bem. Talvez ela esteja aí se desacelerando, talvez mais rapidamente do que os economistas e os analistas aí do mercado esperam, tá? Só para vocês terem um comparativo, o dado anterior era 155 mil vagas no mês de junho, então caiu bastante aí, né, de 155 para 122 mil, é uma diferença aí notável quando o assunto é empregos, tá? E depois desse dado, o outro mais importante que a gente teria em termos de macroeconomia era a declaração do FONC, no caso ali do Banco Central dos Estados Unidos, e a coletiva de imprensa do Jerome Powell, tá? E vou resumir rapidamente para vocês o que foi falado, pessoal. Assim, interpretações aí do mercado foram um pouco divergentes, tá? Mas o que eu vi foi perguntado para ele lá sobre o corte de juros em setembro. Ele falou que
está na mesa, mas que eles precisam ver mais dados de inflação convergindo para a meta deles, tá? Então, assim, ele falou o que ele já vem falando nos últimos tempos, na minha visão. Muitas pessoas entenderam isso como, nossa, ele afirmou que eles vão cortar juros em setembro. Ele falou que está na mesa, mas isso aí já estava, tá? Não é de hoje. Há pouco tempo atrás, acabei saindo da página aqui, me desculpem, mas voltando ao assunto, há pouco tempo atrás, a gente tinha discussão de corte de juros em março, tá? Esteve na mesa corte de juros em março, esteve na mesa corte de juros em junho, tá? Então, estar na mesa não é uma certeza de que vai cortar, mas o mercado já está tratando isso como uma certeza e o mercado agora está discutindo se vai cortar 0,25 ou 0,5%. Isso, inclusive, foi perguntado por jornalistas lá na coletiva de imprensa com o Jerome Powell, tá? Ele foi perguntado, inclusive, sobre os CBDCs, criptomoedas e coisas do tipo, e ele deu uma resposta ali meio vaga, tá falando que eles estão observando o que está acontecendo em outros países, mas assim, pessoal, no geral, eu achei que essa declaração do FONC dele hoje foi um evento assim que não trouxe grandes novidades, né? Que eles estão olhando, aguardando mais dados macroeconômicos para saber se cortam em setembro ou não. É algo aí que a gente meio que já sabia, tá? É algo que ele já vem falando em outras aparições públicas e eu acho que a partir de agora a discussão vai começar a ser, ele corta 0,25 ou meio, tá? Isso vai depender dos próximos dados macroeconômicos. A gente só não pode se empolgar, porque o mercado ele é muito emocional, né? Muitas das pessoas que operam os mercados aí, elas costumam agir muito por emoção, tá? Vê o Jerome Powell falando ali na hora e já sai comprando ali, hora de reunião, pessoal, do Fed, é o pior, hora de pronunciamento ali, coletiva de imprensa, declaração do FONC, é uma das piores horas para você ficar tentando tomar a decisão, comprar ou vender, porque às vezes o mercado sobe muito quando ele fala alguma coisa lá que empolga, e aí a pessoa vai lá e compra justamente na hora em que ele falou algo que empolgou o mercado, tá? E aí depois o mercado cai porque ele fala outra coisa, ou porque o mercado realiza lucro daquela alta, tá? Então, não é um horário bom para você, para a pessoa ficar operando, tá? E nos próximos dias que talvez o mercado vai digerir isso, pessoal. Hoje o mercado americano está subindo, tá? A gente não pode olhar só para o mercado americano, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que está acontecendo aí, que está causando um certo temor no mercado, mas enfim, sobre essa reunião de hoje foi isso, tá? Amanhã, aliás, hoje ainda a gente teve balanço da Meta, tá? Facebook, o balanço dessa Big Tech, que era muito aguardado, veio melhor do que o esperado, viu, pessoal? A receita, por exemplo, veio 39 bi, quanto o esperado era 38,26, tá? Então veio bem acima, veio um balanço bem forte, a Meta está subindo, depois disso o mercado está mais empolgado ainda. Então hoje é um dia que para os mercados americanos é um dia de boas notícias, né? Amanhã, o que a gente vai ter? Amanhã a gente vai ter balanço da Apple e da Amazon, duas empresas extremamente relevantes aí que também vão mexer com os mercados americanos, tá? Em termos de eventos macroeconômicos, pessoal, amanhã a gente tem aí pedidos iniciais de seguro-desemprego, PMI industrial de julho, PMI industrial e ISM de julho, tá? Dia para mim mais importante agora, depois de amanhã, é a sexta-feira. Hoje a gente ainda vai ter um pronunciamento do Trump, se eu não me engano, ele já deve começar aí daqui a pouco, tá? Mas não está sendo um dia fácil para os mercados, pessoal, porque apesar aí da alegria do Fed, né, que tá lá falando em corte de juros e tal, coisas que animam os mercados, tivemos notícias complicadas aí nos últimos dias, né? Parece que Israel fez um ataque lá no Irã contra uma liderança do grupo lá, que eu não vou falar o nome aqui, que pode ser censurado, né? E o Irã falou que vai retalhar. Né? Vocês já viram essa história, o mercado fica com medo de começar uma guerra de grandes proporções por causa desse tipo de coisa, tá? Então, assim, meus queridos, isso aqui é extremamente complicado, o mercado começa a ficar com medo de onde pode parar essas coisas. Lembrando, pessoal, o Irã, ele é um país que se ele quiser bloquear o comércio mundial de petróleo, ele consegue, ele fecha o Estreito de Hormuz ali, e fecha aquele estreito de, eu acho que Yamambebe, sei lá como é que fala lá no Iêmen, meus queridos, ele para o tráfico de petróleo, o preço do petróleo sobe de uma hora para outra, então o mercado fica com muito medo de o Irã se envolver em uma guerra com Israel e depois os Estados Unidos entrar no meio para ajudar Israel e fazer alguma coisa contra o Irã, e o Irã simplesmente travar o comércio mundial e acabar com a economia mundial de uma hora para outra, tá? E um reflexo disso é o preço do petróleo, meus amigos, hoje está subindo aproximadamente 3,6%, tá? Uma subida forte aí no preço do petróleo nessa quarta-feira por causa dessas notícias aí,
tá? O mercado começa a ficar com medo de ter uma guerra, o Irã brigar com Israel ali, o Irã resolver bloquear o comércio de petróleo aí naqueles estreitos, e aí o preço do petróleo sobe globalmente, né? A gasolina sobe aqui no Brasil, sobe nos Estados Unidos, sobe na Europa, e aí sobe a inflação no mundo todo, e aí a gente já tá com a economia, por exemplo, dos Estados Unidos ali, que tá começando a desacelerar, isso vira uma recessão de uma hora para outra, tá? Então o mercado morre de medo de acontecer uma coisa dessas, né? Hoje a gente também tá vendo o ouro subindo, tá? Por que o ouro tá subindo tanto hoje, Tainan? Galera, ouro subindo normalmente é sinal de que as coisas não estão muito bem. 1,5% de alta para o ouro é muita coisa, tá? Isso, na minha opinião, está acontecendo por duas coisas, tá? Primeiro, essa questão do Irã. Geralmente, quando você tem rumores de guerra, o ouro sobe, tá? Porque os investidores, historicamente, sempre usaram o ouro como uma proteção. E também por causa dessa questão do Fed, tá? Porque o Fed hoje, pelo menos muitas pessoas do mercado entenderam que ele deixou ali que assim, né, o mercado já está tratando que ele falou que é certo um corte de juros lá em setembro, tá? Então, com o corte de juros nos Estados Unidos, os juros tendem a cair globalmente e o ouro normalmente se valoriza quando você tem juros baixos, tá? Necessariamente significa que o Fed vai cortar? De novo, não, tá? A gente pode começar a ter dados aí de inflação acima da expectativa nos próximos meses, é possível? E talvez ele não possa cortar. Então não dá para afirmar só porque aconteceu hoje. O Fed já deixou claro, né? Eles vão olhar os próximos dados. Eles precisam de mais dados para chegar à conclusão se eles cortam ou não, tá? Mas o pessoal não quis ouvir isso. O mercado ouviu que ele vai cortar, né? O mercado já está com essa expectativa aí, como estava alguns meses atrás, mas a gente tem que ficar de olho nisso daqui, tá? Onde que vai parar essa situação aí do Irã, se isso vai acabar escalando para uma coisa pior ou não. E tem várias outras coisas aí na jogada, né? Não é uma análise simples, a gente também tem que falar aí da análise de sentimento do Bitcoin, tá? Indo aqui para o TRDR, a gente vê que hoje, ali a partir das 13 horas da tarde, a gente estava tendo um aumento das posições long, né? Que são daquelas pessoas que apostam na alta aí no Bitcoin, tá? Isso aqui provavelmente, pessoal, é de pessoas que estavam ali se preparando para a reunião do Fed. Também durante a reunião do Fed, a gente vê isso aqui mais claramente, o Open Interest subindo na Binance e o Long Short Rate começando a subir, né? Isso quer dizer o seguinte, o pessoal começou a abrir posição long, agora a gente tem mais de 2 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda na Binance Futures. Isso provavelmente porque uma galera quis acompanhar, achou que o Bitcoin iria acompanhar o mercado americano nessa alta de hoje, né? Mas não acompanhou. O Bitcoin, ele ultimamente está operando vários outros fatores. Tá? A eleição americana está em jogo. Isso está fazendo mais preço até do que macroeconomia no Bitcoin ultimamente. A gente tem a questão da MTGOX e outras questões relacionadas a despejo de Bitcoin que estão aterrorizando o mercado ultimamente. Tá? E essas notícias aparecem de uma hora para outra, que alguém movimentou não sei quantos bilhões de Bitcoins de uma carteira para outra. Isso faz os investidores venderem com medo de um despejo imediato, tá? Então a gente tem esses outros fatores aí que estão pesando mais no mercado de criptomoedas ultimamente do que a macroeconomia. No longo prazo, o Bitcoin tende a acompanhar as bolsas americanas, ele tende a acompanhar a macroeconomia, mas no curto prazo nós estamos tendo aí outras variáveis pesando bastante no mercado, tá? E pessoal, em termos aí de TRDR é isso, tá? Está com mais pessoas apostando na alta do que na baixa, o pessoal está otimista aí de que o mercado vai subir. Geralmente as baleias jogam o mercado contra essa maioria, tá? O mercado ele é mau, galera. Você tem que entender isso. O mercado de criptomoedas, ele é sim manipulado, tá? Ocorre manipulação. Não sei se vocês se lembram, né, do Sam Bankman-Fried, que fundou a corretora FTX, que faliu em 2022, que descobriram lá que ele mandou vender os bitcoins dos clientes da corretora para fazer com que o preço do Bitcoin caísse no mercado, tá? Então, tem isso, meus amigos. Ali é um caso que foi descoberto, mas deve ter muitos outros casos aí de corretoras, empresas aí grandes do mercado de criptomoedas que manipulam preço e a gente nem fica sabendo e talvez nunca nem vai saber, tá? Então a coisa é suja, tem que tomar cuidado, o mercado normalmente vai contra o que a maioria está achando. E quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, a gente vê algo aqui que parece indicar alta, né? Quando a gente olha aqui, a gente vê muita liquidez lá na região dos $70 mil, né? Para ser mais específico, aqui nos $70.100 parece ter um monte de liquidez. Quem olha isso daqui fala, nossa, o Bitcoin vai subir para $70 mil para liquidar esse pessoal que está apostando na queda. Só que tem um detalhe, meus queridos, esse pessoal está apostando pesado na queda desde que o Bitcoin estava na região ali dos $70 mil, tá? Esse pessoal que sobrou aqui, que sobreviveu à alta do Bitcoin no final de semana, eles estão apostando na queda, alavancados. O Bitcoin caiu de 70 e hoje chegou a 64.500, tá?
Se uma pessoa está extremamente alavancada, apostando que o Bitcoin vai cair, ele cai tão forte assim em poucos dias, essa pessoa está no lucro e dificilmente ela vai ficar mantendo posição aberta por muito tempo em mercados futuros, porque raramente alguém mantém posição aberta em mercados futuros por longos períodos, tá? Porque você paga taxa de funding, tem vários riscos, né? Principalmente posições alavancadas. Então, muitas dessas posições que estão aparecendo aqui acima podem ter sido fechadas. Talvez a gente não tenha toda essa liquidez ali nos 70 mil dólares. Talvez a gente tenha alguma ali nos 67.500, que é onde apareceu a liquidez agora, tá? A gente consumiu uma boa parte daquela liquidez que a gente via abaixo no mapa de calor ontem, né? Tinha bastante ali na região dos 60 e aproximadamente 64.800, 64.900, tá? Pegou essa liquidez. E agora, pessoal, eu não estou conseguindo ver muita liquidez de algum lado aqui. Eu estou conseguindo ver muita liquidez confiável. Tá? O que a gente vê é o seguinte. Está começando a acumular mais liquidez abaixo. Vê, por exemplo, a região de 60.300. Depois que o Bitcoin fez essa queda ali, ele caiu ali para a região dos 66. Uma galera resolveu abrir posição comprada, alavancada e o mercado caiu mais. Caiu de 66 para 64. Essas pessoas estão ficando presas. Tá? Se o Bitcoin continuar caindo nos próximos dias, pode pegar a liquidação dessas pessoas. Então, isso aí não é um bom sinal, tá? É um sinal de que o Bitcoin pode cair um pouco mais. Na verdade, isso é bom para quem quer comprar mais e ruim para quem está aí comprado, principalmente para os que estão em mercados futuros alavancados apostando na alta, tá? Tem que falar aqui também da situação da Ethereum, pessoal. Temos que analisar as altcoins porque não tá brincadeira o mercado, tá? Enquanto o Bitcoin ali agora não tem um padrão gráfico novo ali indicando se é queda ou se é alta, né? Aqui na Ethereum, meus queridos, a gente tem, eu pelo menos consigo enxergar aqui uma bandeira de baixo, estando sendo rompida para baixo aí. Nos últimos dias no gráfico da Ethereum, tá? O alvo dessa bandeira de baixa, como eu comentei no vídeo ontem, está ali na região dos 2.900 dólares, tá? Só que uma coisa que eu falo com vocês, é interessante travar a posição quando a Ethereum chegar ali na região de aproximadamente 3.100 dólares, por aí, que é o último fundo, tá? Porque vai que ela faz um repique aqui, não passa rápido e começa a subir, né? A gente nunca sabe. Então é bom você ir travando a posição para evitar prejuízos aí, caso o mercado mude de direção. Mas no geral, para mim a Ethereum continua aí tendo rompido uma bandeira de baixa, com alvo lá nos 2.900 dólares. E pelos gráficos aqui é questão de alguns dias ou, sei lá, talvez até horas, semanas, não dá para saber exatamente quando, para Ethereum ir buscar o alvo dessa bandeira de baixa, região dos 2.900 dólares, que inclusive, eu já venho comentando aqui que ela é uma região de suporte, tá? Uma região importante aqui que segurou a Ethereum em vários momentos, aí desde março, nas últimas vezes que a Ethereum caiu forte, ela foi para essa região aqui dos 2.900 dólares. Tá? Então veja aí grandes chances de a Ethereum voltar a retestar esse suporte ali na região dos 2.900 dólares. Ela não pode perder esse suporte, que se ela perder, aí ela forma um topo duplo gigante, tá? Mas não aconteceu ainda, é algo aí que aí já é especulativo, um topo duplo gigante, tá? Muito especulativo, né? A gente tem que falar também de outras criptomoedas importantes, pessoal. Vou falar aqui da XRP que tá, né? Ela tá fortinha, viu, pessoal? XRP hoje aí, por volta da madrugada, ela estava subindo bastante, tá? Ela parece ter iniciado o rompimento daquele triângulo ascendente para cima. Só tem um probleminha, pessoal. Altcoin dificilmente consegue andar sozinha, tá? Dificilmente você vai ter uma altcoin subindo forte aí por muitos dias se o Bitcoin estiver caindo, tá? Então, acaba que essa é uma aposta meio arriscada, né? Quando tá tudo aí, a maioria das altcoins e do Bitcoin apontando para queda e a XRP tá subindo, montar uma posição long nela acaba sendo difícil, tá? Mas no geral ela parece estar rompendo aqui para cima esse triângulo ascendente, né? Parece estar formando o pullback. Se ela conseguir romper a região de 66 centavos ali, vai confirmar a cabeça desse pivô e o alvo tá lá nos 75 centavos de dólar. Eu já ia falar 75 dólares, né? Aí seria loucura, né? Mas é o que eu tô conseguindo ver aqui, tá? Para mim, XRP está com um alvo ali acima, tá? É uma das poucas criptomoedas aí que tá conseguindo performar bem aí nos últimos dias no mercado de criptomoedas, tá? Ela tá conseguindo ter uma performance interessante. Enquanto eu tava gravando aqui, o meu computador deu uma travada que eu não sei porquê, tá, pessoal? Me desculpem aí se ficar uma pausa no vídeo aí do nada, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, eu tô alertando sobre essa moeda aqui tem vários dias, tá? A DOG, tá? Pessoal, DOG rompeu para baixo um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? É um padrão baixista muito forte
E a DOG, pessoal, não dá nem para falar em valores, porque ela vale frações de centavos, mas o alvo desse triângulo descendente está aí aproximadamente 45% abaixo do preço em que a DOG está agora. Isso quer dizer que ela pode cair mais 45% aí nas próximas horas ou dias, tá? Então, DOG aí tá com o alvo ali na região que foi o suporte dela lá em maio, tá? A mínima que ela esteve na corretora Gate.io em termos de preço por volta de maio, tá? Então, DOG para mim tá indicando queda esse gráfico aqui. Não tá legal isso daqui, tá? Isso não é bonito, uma moeda com esse padrão gráfico aqui. E eu tô alertando há muitos dias. O pessoal tá falando, mandando mensagem para mim. Ah, Tainan, que vai ter queima de DOG, que a DOG vai subir. Olha a DOG, eu tô falando, pessoal. Cuidado, cuidado. O gráfico dela tá mostrando aqui queda, tá? Tem gente falando aqui que, não, que o Tainan tá errado. Isso aqui é uma bandeira de alta. Pessoal, bandeira de alta... Olha isso daqui, isso aqui é uma bandeira. Aí tem gente falando, isso é uma cunha descendente. Né? Só que tem um probleminha aqui, pessoal. Para isso aqui ser uma cunha ascendente, já teria que ter subido. Quando a gente traça uma retração de Fibonacci aqui, olha onde que a DOG já está abaixo de 78% da retração de Fibonacci. Já voltou demais, tá? Então, isso aqui não é cunha ascendente, isso aqui não é bandeira de alta, aqui é um triângulo descendente que ela rompeu para baixo e ela pode cair muito mais. Então, não fique iludido aí porque, ai meu Deus, essa moedinha vai voar porque fizeram queima. Pessoal, em caso de meme coin, o que importa mais é a demanda, tá? Não importa, você pode fazer uma queima de um negócio, você pode deixar só um token disponível, mas se ninguém comprar, não quiser comprar, ele não vai valer nada, tá? Então, tem que ter essa consciência. Infelizmente, a moeda aí com risco de cair mais nos próximos dias, tá? A moeda que pode cair bastante aí. E principalmente se o Bitcoin não ajudar. Se o Bitcoin continuar corrigindo ali, e acontecer igual aconteceu nas últimas vezes do Bitcoin ir até os 60, até abaixo dos 60, pode corrigir ainda mais essas altcoins menores, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a da Cardano, né? Moeda importante aí do mercado, que também o pessoal sempre quer saber sobre ela, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Cardano, ontem eu falei, pessoal, Cardano parece estar aí formando um topo duplo, tá? O alvo dele tá lá na região dos 38 centavos de dólares, hoje Cardano bateu aí nos 38, na região dos 38, já dá para considerar que bateu o alvo desse padrão aqui. Por enquanto a gente não tem nenhum padrão gráfico novo na Cardano, agora ela está em uma região aí de suporte, tá? Isso não impede que ela venha a cair, tá? Ela está em uma tendência de baixa, mas já bateu o alvo daquele topo duplo que a gente vinha comentando. Quando a gente vê aqui, é nítido a tendência de baixo, porque ela está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? Que basta ela fazer um fundo mais baixo ali do que a região dos 38 centavos, que ela continua esse movimento baixista aí, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, meus queridos, Binance Coin. Binance Coin, pessoal, tá caindo hoje acompanhando o Bitcoin, tá? Não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui na Binance Coin, tá? Temos que esperar ela romper para algum lado aí para formar um padrão, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né, pessoal? A gente sempre fala dela por aqui, é a Matic, tá? Matic também é uma moeda que já está numa tendência de baixa nos últimos dias. Ela acabou formando aquele topo duplo, tá? Ela rompeu com essa queda do Bitcoin para baixo. O alvo dele está lá na região dos 48 centavos. A Matic agora está nos 49. Tem mais espaço para ela cair ainda, tá? E no contexto geral, a Matic ele rompeu um padrão conhecido como cunha ascendente, que é um padrão baixista, que tem alvo para ela lá nos 40 centavos de dólares. Tá? Então a Matic vai de mal a pior nos últimos tempos. A perspectiva para ela, do ponto de vista gráfico, continua não sendo boa, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Solana, né? Solana, todo dia o pessoal quer saber dela. E a Solana, vai ter ETF de Solana e tal. Solana tinha ali formado uma bandeira de alta bem arriscada, eu vinha comentando isso aqui, tá? E agora, para mim, ela formou aí, foi um padrão que o pessoal que é fã de Solana não vai gostar, viu? Eu vejo aqui no gráfico da Solana um ombro, cabeça, ombro, padrão que normalmente indica reversão de tendência, de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Quando a gente faz aqui uma projeção do gráfico da Solana para ver até onde ela pode cair, a gente tem alvo para ela lá nos 160 dólares, tá? Então Solana, que agora está nos 170, pode buscar os 160 dólares, porque ela já rompeu isso daqui, tá? A chance para mim é a alta da Solana cair mais um pouco e ir ali para os 160 dólares. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, que o pessoal gosta muito dela também, é a Chainlink, tá? Chainlink, pessoal, rompeu também um topo duplo ali para baixo, tá? Se a gente fizer um desenho aqui no gráfico, a gente consegue ver claramente um topo duplo, né? Padrão que normalmente indica reversão de uma tendência, mas isso aqui está no gráfico de uma hora, tá? Então um tempo gráfico pequeno, tá? Não é um tempo gráfico muito grande. O alvo desse topo duplo está ali na região dos 12 dólares e 60 centavos, né? Agora ela já chegou nos 12,80. Então tá perto, tem um pouquinho mais de espaço para cair, mas já está quase chegando ali no alvo dessa figura que ela fez hoje, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Polkadot, tá?
Polkadot é uma moeda aí que tá um caso complicado também, né, pessoal? Porque ela tá na tendência de baixa, o alvo para ela continua na região dos $4 e hoje tá só piorando, tá? Já tá nos 5,40. Então, Polkadot, moeda com tendência aí de baixa para os próximos dias, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Avax, né? A Avax está numa situação pior do que a maioria, tá? Porque ela já rompeu um gigantesco ombro, cabeça, ombro ali no gráfico diário, com alvo na região dos $13, tá? Eu acho que se o Bitcoin corrigir mais aí nos próximos dias, a Avax pode facilmente aí cair, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Desejo a todos uma excelente noite de super quarta, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.